Olá, tudo bem? Nós vamos começar aqui a nossa explicação sobre a diferença entre notícia, reportagem e artigo de opinião. Eu vou aqui para o nosso esqueminha de explicação, você vai deixar esse esquema feito no caderno. Serão 3 vistos, um para reportagem, um para artigo de opinião e outro para notícia. Se você já tem esses esquemas anotados no caderno, tá tudo bem, eu ainda vou vistá-los e fazem parte do quarto bimestre. Primeiro, nós vamos começar aqui com reportagem. Reportagem é um gênero textual amplo e investigativo que tem o objetivo de transmitir uma informação para o leitor. Esse texto pode ser tanto informativo quanto opinativo. Por exemplo, eu posso ter um artigo de opinião que é opinativo e uma reportagem que também é opinativa. Agora, a notícia, vou pular para cá só para você poder entender, a notícia é apenas um gênero informativo, não opinativo. Então, a notícia se diferencia do artigo de opinião e da reportagem porque não é opinativo. O que que a gente chama de texto opinativo? Um texto crítico que leva a pessoa a entender melhor as informações que estão sendo ditas. Por exemplo, quando a gente pensa em uma crítica sobre a questão ambiental, uma crítica sobre, as questões políticas do nosso estado, da nossa cidade. Isso é um texto opinativo, porque muitas vezes tem a opinião daquele que escreve. A reportagem também pode possuir depoimento, relatório de algum acontecimento ou relato de uma pessoa e entrevistas. E tudo isso para dar base e peso à informação que está sendo dita. Já o artigo de opinião, muito parecido com a dissertação, a diferença do artigo de opinião para a dissertação é que a dissertação vem em terceira pessoa e é um texto um pouco mais rígido, principalmente em relação à solução. O artigo de opinião é um gênero textual opinativo, ele é apenas opinativo, dividido em 3 partes: início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode vir em primeira e em terceira pessoa. É mais comum o artigo de opinião vir em primeira pessoa, utilizando ali o eu ou o nós. Terceira pessoa seria o ele ou ela, eles ou elas. A notícia é um gênero textual mais curto, geralmente é um texto menos extenso, menos investigativo, só que ele tem o objetivo de tratar de uma informação, mais recorrente, uma informação que está ali acontecendo, por exemplo, naquele momento, naqueles últimos dias. É um gênero textual, então, com pouco detalhamento, possui 3 elementos principais. Na verdade, são 6 ao total, mas são 3 principais. A manchete, que é o título do texto, a lead, que é um resumo do texto, vem abaixo do título da manchete, é o primeiro parágrafo do texto, e o corpo do texto, que a gente chama de conteúdo. A gente vai agora para o nosso material, e no nosso material você vai ver melhor o que eu estou falando. Você vai olhar aqui para mim, né, as questões 1, letra A e letra B, questão 2, todas elas, ó, lidando com notícias. Vamos ver a estrutura? Primeiro, olha, manchete, título do texto, lead, primeiro parágrafo do texto, fotografia. O que falta nessa fotografia é uma legenda, a gente não sabe de onde é essa foto, quem é esse leopardo, por exemplo. A gente não sabe, se é um animal em cativeiro ou não. Aqui é a mesma coisa. Você tem título, lead, primeiro parágrafo do texto, e uma fotografia que também está sem legenda. Todas as vezes que nós vamos responder a algumas perguntas sobre a notícia, todas essas perguntas estão relacionadas ao que, quem, quando, onde, como e por quê. Toda notícia precisa responder essas informações para poder ser considerada um texto completo. Nós temos lá na nossa próxima unidade um exemplo de reportagem, só para você poder ver a diferença. Todas essas são notícias. Agora, no capítulo 4, nós vamos ver reportagem. A reportagem já começa com uma imagem, uma criança pequena, provavelmente abaixo dos 10 anos, e aqui é para ser a imagem de um hambúrguer.
O hambúrguer está pesando mais na alimentação das crianças. E aí o título da reportagem é Menos feijão, mais hambúrguer, o que mostra um desequilíbrio na alimentação das crianças. Aí você tem um subtítulo de 2020 a 2021, proporção de crianças de 2 a 4 anos que comem feijão caiu 35% e a das que comem hambúrguer subiu 43%. Dieta infantil nunca incluiu tantos alimentos ultraprocessados. A gente tem um subtítulo crítico em relação ao que está sendo dito na imagem. Aqui, um relato de uma mulher que vai mostrar para nós informações sobre o porquê que os ultraprocessados estão sendo comprados em maior quantidade do que os alimentos considerados mais saudáveis. E você tem, então, uma reportagem. Aqui já são outras reportagens, outras informações. Você tem a diferença de uma reportagem para uma notícia. A notícia, você vai ver que está ligada a um fato mais atual, a um fato ligado ao tempo corrente de agora. Agora, quando você olha a reportagem, não, está ligada a informações mais gerais, informações que também são mais opinativas e críticas. O artigo de opinião, olha só como ele vem apresentado. Ele vem com o título, tem o subtítulo e o conteúdo do texto. Veja que está em primeira pessoa, tem uma fotografia também, tem uma legenda, e esse texto é considerado artigo de opinião, porque trata da opinião de uma única pessoa. Não interessa para nós nesse texto outros tipos de opiniões, apenas a opinião de quem escreveu. Lembrando que quem escreveu a gente vê aqui pela parte da referência, que é essa informação abaixo do texto. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder as unidades 3 e a unidade 4, para podermos, então, fechar o conteúdo sobre notícia, reportagem e artigo de opinião. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e vocês vão poder mandar mensagem também. Um abraço.